Olá, família Rema, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos mais num episódio aqui comemorando os 30 anos do nosso Rema no Brasil, o maior centro de treinamento bíblico do mundo. E hoje nós estamos com um casal ilustre, que inclusive é o nosso pastor presidente aqui da igreja de Campina Grande, que é o nosso querido Tiago Borba, né, está aqui conosco, e também a nossa querida Juliana Borba está aqui conosco também, que ela também é do ministério, ela dá aula no Rema, na escola de ministro, escola de missões, na igreja, faz 1001 trabalho. O pastor Tiago também está aqui conosco, e vai ser uma jornada muito boa, vocês serão impactados com a história deles. Olá, pastorzão, tudo bem com o senhor? Tudo em paz, Abraão? Tudo bom, gente? Graças a Deus, bom demais estar aqui com vocês. Vai ser uma conversa bem divertida, tenho certeza. Tem história, aí tem história. Oi, Ju, graça e paz. Oi, pastor Abraão, que bom estar aqui. Oi, pessoal. É um prazer poder fazer parte dessa história. 30 anos é muita coisa e graças a Deus a gente faz parte disso aí. Essa conversa vai ser top. Muito bom. Pastorzão, vamos logo começar aqui falando como você conheceu o Rema, apesar que seus pais já evangélicos, você praticamente nasceu dentro da igreja. Eu não sou tão velho assim, mas eu te vi correndo, eu vi tocando, eu vi na igreja de criança. Não me colocou no braço. Não, mas... Botou no braço. Né? Como você conheceu o Rema e que situação você se encontrava naquela época? Meus pais, eles se formaram na segunda turma aqui de Campinas, né? Sim. Então já aí há 27 anos, né? Segunda turma, 28, 27 anos. Então a gente, logo pouco tempo depois que eles se graduaram, a gente começou a frequentar o Verbo. E aí o Rema, o centro de treinamento, já fazia parte da igreja, né, de uma forma bem corriqueira. Eu só esperei o tempo, a idade para fazer a escola, né? E foi interessante porque naquela época ainda era possível fazer o Rema com 16 anos. Né? Eu acredito que eu fui a última turma que pôde com 16, depois passou um tempo com 18 anos e depois... Isso foi lá na Prata, né? Lá na Prata, Então, só alguns anos depois é que voltou a poder com 16 anos. Então, a minha turma foi uma das últimas que pegou o pessoal mais novo mesmo, né? Com 16 anos. Legal. Isso em 2000, né? Eu fiz primeiro ano em 2000, me graduei em 2001. Então eu era da igreja, na época dos adolescentes, com 16 anos já comecei a tocar no louvor da igreja principal também. Então a gente já tinha esse entrosamento e o desejo de fazer o Rema. Como cantava também, né, pastor? Nesse começo só tocava. Cantar alguns anos depois que eu comecei a cantar. Mas aí... todo mundo que era ali dos adolescentes tinha muito desejo de fazer o Rema, né? E só esperava chegar a idade para fazer. Graças a Deus foi assim. Muito importante para o senhor nessa a trajetória, nessa idade, né? Por conta de adolescente, faculdade, a mentalidade, né? Não é tanto como a de hoje, né? Que o mundo está tão pervertido, mas naquela época já era bem difícil para vocês, né? Com certeza, com certeza. E assim, eu falo isso que eu acho que foi muito importante para mim na época, como eu estava tocando na igreja também, né? Então eu ensaiava no sábado, tocava no domingo, terça e quinta tinha culto, a gente tocava também, e como eu estava no Rema, segunda, quarta e sexta eu estava indo. Então, todo dia, nesses 2 anos de Rema, todo dia eu estava na igreja, com muita intensidade. Então isso eu acho que protegeu a gente, né? Fez a gente ficar bem mergulhado, a gente não tinha muito tempo para fazer muita besteira. Eu tinha mais amigos na igreja do que tinha em qualquer outro lugar, então isso facilitou muito o crescimento da gente. Graças a Deus. E o Rema trouxe Juliana para você, né? Como foi esse negócio aí, Ju? Me conta aí, Ju. Esse encontro de vocês aí. Bom, essa palavra maravilhosa. Eu estudei em 2006, 2007, né? Em Belo Horizonte. Para mim, o Rema foi muito impactante porque eu cresci na igreja também, sou filha de pastor. E assim, textos que eu sabia de cor... Eu falava, gente, mas eu não entendia isso dessa forma. Então, era como se eu estivesse me convertendo de novo. Eu cresci na igreja, cresci amando o Senhor, mas aquele impacto, né, aquela paixão pela palavra foi maravilhoso. Aí, em 2007, eu fui para Inglaterra. Que legal. Eu fui para ficar 10 dias numa conferência da Hillsong. Sim. E nesse período, nessa conferência, eu percebi Deus falando comigo sobre oportunidades. E eu estava num processo para pegar a minha cidadania italiana. Eu sou descendente italiano. E aí... Outro nível.
Aí eu conversando com meus pais, eu tinha 20 anos e eu tinha ido para ficar 10 dias, mas eu falando sobre o que Deus falou comigo e eles pediram para orar, no outro dia falaram que iam me ajudar, né, a permanecer. E aí, enfim, eu dei aquela entrada no processo da cidadania, fiquei 8 meses em Londres, depois morei 2 meses e meio na Itália, né? Mas aí nesse processo eu não me lembro, até depois eu preciso olhar as fotos, mas com uns 3 ou 4 meses que eu tava lá, Pastor Bud chegou. Eita, Então, que legal. foi uma conexão divina mesmo, e foi aí que eu vim depois parar aqui em Campina Grande. Mas antes de vir para Campina Grande, a gente foi para a conferência do Sudeste de Ministros. Aí eu conheci o Tiago lá. Você precisa conhecer o Tiago. Pastor, ele foi um cupido, né? Foi o nosso santo casamenteiro. Rapaz, você precisa levar ela para comer uma pizza. E isso foi quando ela veio para fazer a escola de ministros. Já no outro ano, né? Em 2009. Tá? E ela começou a trabalhar aqui no ministério também. Né? Na época eu já estava trabalhando aqui também. Então não teve jeito, a gente passava o dia se vendo. O pastor falava assim pra mim: hoje você não pode sair, porque eu morei na granja com o pastor Ideu, né? Naquele ano. Aí eu falava: por quê, pastor? Porque a gente vai tomar TT, que era o tererê. E eu tenho um convidado. Aí ele chamava ele pra ir tomar tererê. Uma tererê. Que legal, cara. Ei, dentro dessa jornada aí da fé, da palavra, qual a matéria marcou mais vocês? Que até hoje vocês carregam ela no coração, né? Rapaz, a matéria que me marcou mais foi a que eu não estudei no Rema. Para tudo! E foi esse negócio, hein? Foi escatologia, né? Eu acho que é uma matéria que... Porque naquela época não tinha, né? Quando eu fiz o Rema, não tinha. Ela surgiu quando, pastor? Eu estudei escatologia quando eu fiz escola de ministros em 2003. Foi quando começou-se na verdade, parece que a Mama Jane mesmo já ensinava sobre isso na escola de ministros antes, mas nessa época foi Simon que foi o professor. O Simon ensinou essa matéria. Você fez logo em seguida, ministros, não foi? Não, eu fiz em 2003. Simon ensinou essa matéria, né, pra gente em escatologia. Caramba. E já havia um pedido do Rema dos Estados Unidos, né, porque poucos anos antes o Rema aqui fez a parceria para se tornar mesmo Rema, né, junto com os Estados Unidos. Então houve um pedido para incluir essa matéria na grade do Rema. Então Simon ensinou essa matéria e eu fiquei muito ligado, impactado, né, com tudo aquilo. E eu lembro que Maneco, começamos a estudar sobre isso. Depois Dinho, né, Edilson Lira lá de Petrolina também estudou muito. A gente se juntou e a gente chegou a montar mesmo a base da matéria que foi colocada no Rema depois. Né? Então foi a matéria realmente que me chamou mais a atenção, né? Por mais que eu não tinha tido ela no Rema, tive depois, mas ela é uma matéria hoje que é do Rema. E foi a matéria que eu comecei a ensinar tudo. Então, e foi até a matéria hoje, que você fala muito pra mim. Bud falou: você precisa ouvir a matéria dele. Como é, Ju e o pastor Tiago também, como é estar do outro lado agora? Vocês foram alunos por muito tempo, né? Desfrutaram dessa unção que tem no Rema. E agora, como professor, né? Qual a ótica que vocês têm? Como é que vocês se veem nisso? Vocês não imaginavam estar onde estão hoje, né? No nível que vocês estão hoje, com grandes responsabilidades. Mas como é estar num período de aluno e hoje como professor do Rema? Rapaz, o professor, eu acho que ele aprende muito mais do que o aluno, né? Ele tem que mergulhar na matéria de um jeito que o aluno, ele ainda... ele pega um pouco na superficialidade, né? Eu nunca tive assim, desejo ou ambição de ser professor, não. Na época que eu fazia Rema, eu não pensava sobre isso. Eu não pensava sobre chamado. Eu gostava, fazia o Rema, né, para ser um crente mesmo, aprender a palavra. Na época eu estava envolvido com louvor e achava que era isso que Deus tinha para mim, para o resto da vida. Mas depois da escola de ministros, algumas coisas foram despertadas em mim, principalmente por causa da matéria de escatologia também. E aí veio essa oportunidade de mergulhar nesse assunto e começar a ensinar de fato. E aí a vida da gente muda mesmo, né? Porque a gente consegue ter essa oportunidade de transmitir, de estudar a ponto de ensinar, de ver as pessoas aprendendo, né? De transmitir para as pessoas o mesmo sentimento, desejo, a sede que você está por aquele assunto. É importante demais. E hoje é o que eu mais gosto de fazer, é dar aula. Gosto demais. Ju, me fala uma coisa, a importância do Rema na sua vida secular e espiritual hoje, né? Até no seu chamado. Me fala sobre
ser tão importante essa palavra rema, né? Você falou sobre essa questão da matéria que destacou, né? Para mim, eu acho que 3 matérias, elas foram a base para eu poder viver o chamado de Deus de uma forma diferente, né? Intensa, mais assertiva. A primeira foi oração, que desde criança, eu sempre gostei muito de orar, mas eu ficava confusa. Se eu orava ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo. Então eu sempre orava para os 3 para garantir. Alguém ouve? Alguém vai me ouvir! Então, quando chegou, né, na matéria de oração, você descobre como orar ao Pai em nome de Jesus. E descobre como ser guiado, a função do Espírito Santo. Ele fala conosco, você pode falar com ele. Sim. Mas essa questão da oração, dos tipos de oração, isso mudou a minha vida, né? E assim, me trouxe mais gosto pela oração, porque eu também, assim, não tinha tanta certeza de ter resposta. Sim. E eu me lembro que o meu professor, na época, ele trazia aquele tom de desafio, né? Eu vou desafiar vocês a aprender e ter todas as orações respondidas. Meu Deus, então aquilo me chamou e isso impactou a minha vida como um todo, né? A outra coisa foi Cristo aquele que cura. Porque eu passei por uma enfermidade muito rara. Quando eu tinha 9 para 10 anos, eu tive um tipo de neurite, que é a inflamação dos nervos. E na época, o pessoal falava assim, vinham me visitar, o povo da igreja, tudo, meu pai pastor, e muita gente vinha me visitar e falava assim, você tá doente, mas Deus tem um propósito, a igreja tá tão unida, orando por você. E eu lembro que eu era criança, mas eu pensava assim, por que eu tenho que ficar doente pra igreja ficar unida? Sabe? Legal, pensamento eu falava assim, não faz sentido, né? E graças a Deus, eu fui curada e não tenho nenhuma sequela. E eu lembro do médico falando isso, ele falou, a gente não te curou. Você tá curada, agora eu vou tirar a sua medicação. E reconhecendo o poder de Deus agindo e vindo sobre mim, curando. Meu pai era muito usado para cura, mas algumas coisas não se encaixavam. E quando eu aprendi Cristo aquele que cura, também foi assim, todos aqueles sofismas que tinham na minha cabeça acabaram. E é uma matéria que também, assim, até hoje, eu acho que eu tenho uma paixão por Cristo, aquele que cura. E justiça, porque eu cresci ouvindo, nós somos pecadores perdoados. Olha. E aí eu lembro até que quando a gente começou a pregar sobre isso na igreja, às vezes meu pai mesmo, né? Eu pregava e aí ele subia e falava, queridos irmãos, repitam comigo, nós somos pecadores. Ele acabava com a minha pregação logo em seguida. E aí também eu acho que foi a matéria que mais impactou o coração dele, que depois ele só não parava de pregar a justiça. Então essas matérias, essas 3 matérias marcaram a minha vida e são as matérias que eu mais me identifico, porque trouxeram mudança, fazem parte da minha história. E realmente, assim, o rema é prático, né? Você me perguntou assim, qual foi a diferença? A diferença é você saber o que Deus quer, você saber falar com Deus, identidade, né? Você saber quem você é, o que você pode. Então, assim, o rema me trouxe uma ousadia e uma leveza para viver o evangelho, né? De você saber que é fácil agradar a Deus. E isso é maravilhoso. Ju, e dentro disso aí, essas matérias que tem te marcado bastante, né? Você passou uma fase, agora já como mãe, né, como já experiente, não tanto como uma criança, e você conseguiu sair, né, com a ajuda também do Tiago e dessa palavra poderosa. Você pode contar alguns detalhezinhos aí do que aconteceu? Sim, posso. Agora eu tô com a Ana Júlia, com 8 meses, né, e eu tive um parto bem complicado. Na verdade, estava tudo bem e no finalzinho da gestação eu tive algumas situações, eu tive uma ameaça de parto prematuro, minha pressão alterou, a gente precisou fazer um parto agendado e tudo mais. Na semana do parto, o Thiago teve Covid, não foi para o parto comigo e foram várias coisas que foram acontecendo, mas nesse período do hospital
eu acabei vivendo algumas intercorrências. Eu tive um problema com a placenta que ficou grudada no útero. Eu quase perdi o útero, mas graças a Deus não. Tive picos de hipertensivo. Eu tive um quadro de pré-eclâmpsia grave. E eu tive uma situação de restrição de sono também muito forte, que trouxe esse gatilho da depressão pós-parto. E eu voltei para casa nessa situação. E aí chegou esse momento de viver pela fé essa verdade. Agora, uma coisa interessante, né, que nessa doidice toda, que também para mim foi uma experiência nova, foi entender que a depressão é uma doença da mente. Então, se tá na mente, tá no corpo. Se tá no corpo, Jesus levou. Então, foi algo que eu pude viver de forma sobrenatural. Eu acabei entrando num quadro de depressão, assim, intenso, num tempo muito rápido, né, de confusão mental, de pensamento, e eu me lembro até disso, né? Uma das coisas que o diabo trazia constantemente para minha mente era isso: você sabe receber cura, porque eu já tinha vivido cura no corpo em vários momentos, e essa experiência da minha infância, eu podia ter morrido, Jesus me curou, e eu não tinha sequela, e eu tinha consciência da palavra de Deus. E o diabo às vezes falava isso pra mim: você sabe receber cura no corpo, teu corpo vai ficar bem, porque eu tava com uma confusão nessa parte do corpo também. Ele falava: mas eu te quebrei por dentro, você tá doida, né? Porque eu me sentia doida. E aí eu falava pro Tiago: Tiago, confessa a palavra, Tiago. Né, amor? Fala aí como é que era pra você. E aí, tu com Covid, confessando a palavra pra ti e pra ela. Pelo amor de Deus. Foi um tempo de muita pressão, né? Mas a gente passou algumas coisas também, com a perda do primeiro bebê, tudo. São épocas de tempestade na vida da gente, que uma coisa é certa, Abraão. Eu dizia ao pessoal, né? Falar com Juliana: bom é você passar por esse tempo, mas já conhecendo a palavra. Sabe? Você já sabendo o que você tem que fazer, como você tem que posicionar, o que você tem que confessar. O problema de algumas pessoas é que encontram a tempestade e no meio da tempestade é que elas têm que descobrir o que fazer, aprender tudo. Rapaz, aprender no meio da tempestade é complicado. Aprender no meio da tempestade é difícil. O ideal é que você aprenda antes, porque quando a tempestade chega, você já está cheio da palavra, já sabe como se posicionar, você só vai ter que controlar a mente agora, né, os pensamentos para agir corretamente. Né? Facilita muito o processo. Então, em todos esses casos, em todas as situações que a gente enfrentou... Cada dia era um quadro bem diferente, né, pastor? Quadro diferente. A gente estava acompanhando de fora e orando por Ju. O quadro era bem diferente, mas vocês estavam ali firme na palavra. Eu fui curada da pressão, eu fui curada da intoxicação hepática, eu fui curada. Eu podia ter, né, quando eu conversei com endocrinologista, ele falou: você podia ter tido um monte de coisa. Sim. Problema na tireoide, um tipo lá de diabetes, tinha muitas coisas. Né? Então foram assim, foi sobrenatural, porque eu não tenho nada. Né? Eu fui completamente curada e o poder de Deus, a consciência da palavra, é o que o Tiago está falando. Agora, uma coisa, né, que foi importante para nós, eu conversava com o Tiago nesse início de confusão mental, assim, o Tiago me ajudou muito na confissão da palavra e essa questão do sono. Às vezes as pessoas não valorizam isso, mas você precisa dormir e isso ajuda todas as coisas também a funcionarem, né? E aí quando eu comecei a conseguir dormir, as coisas também foram se ajustando. E aí foi quando eu me vi voltando em si. E aí eu disse para o Tiago: agora eu consigo confessar a palavra. E esse ambiente de fé, de louvor, né, fazia toda a diferença. Agora, uma coisa assim que realmente também nesse processo foi muito importante é entender que fé funciona e fé e perseverança caminham juntas. Então, assim, uma coisa que o Tiago falava para mim constantemente e que fez toda a diferença nesse processo é que ele falava: Juliana, é um pouquinho melhor a cada dia. Porque eu sou acelerada, a gente vive num mundo acelerado, então a gente quer resultado. Então, às vezes eu acordava e eu via que ainda não estava bom, ou de repente chegava uma má notícia, porque eu tive uma infecção na cirurgia. Foram tantas intercorrência, né? E ele falava: Juliana, você já tá melhor e é um pouquinho melhor a cada dia. Aí eu falava: tá bom. Então vamos, né? Vamos trabalhar isso. Então eu quero falar para quem tá assistindo isso também, né? É importante o casal fazer o rema, né, pastor?
Porque uma situação dessa aí, um tá lá ajuda o segurando o outro tá lá segurando. Porque já imaginou só tivesse você sozinho nessa situação? Eu sei que ia sair dela. Mas com certeza, muito mais difícil. É, bem mais difícil, né? Me diz uma coisa, Ju, como é lidar com isso? Supervisão das escolas, rema, igreja, marido. Como é essa... Marido é a parte fácil. Marido não dá trabalho. Nenhum. Eu perguntar assim, qual é o filho que mais te dá trabalho? Você fala, o filho da minha sogra. E aí? Essa foi nova, viu aí? Piadinha boa, né? Vou pensar numa até o final. Valeu, Ju, gostei dessa. Então, enquanto o Ju bebe água, fala aí, pastor, como é hoje dar aula em escola de ministro e tomar conta da igreja sede aqui em Campina Grande, que é uma mega responsabilidade, ministério. Eu sei que para quando a gente está dentro do plano de Deus, mesmo na vontade do Senhor, por mais responsabilidade que tenha, fica uma coisa leve, né? Fica uma coisa... Mas me conta aí, me fala aí dessa grande responsabilidade de lidar com Juliana, um carro de corrida. Brincadeira, né? Pastor Raul chama ela de 5G. Legal demais. Mas fala aí, pastor. Rapaz, assim, quando a gente vai listar o que a gente faz hoje, a lista parece grande, né? Mas as coisas vão vindo uma por uma, devagarinho, né? Não é tudo de uma vez. Esse acúmulo de responsabilidades, ele vem com o tempo. Então, acaba... faz parte do crescimento mesmo da gente. E a gente vai aprendendo a lidar com uma coisa de cada vez, né? Gerenciando as coisas. Graças a Deus, o ministério hoje dá uma estrutura muito boa para a gente trabalhar. Inspiração, né? Para fazer as... Exatamente. E graça da parte de Deus acima de tudo, né? A gente não está só, a gente vai crescendo e aprendendo a lidar com equipes, a dividir as responsabilidades, né? E a coisa fica mais leve dessa forma. Então, graças a Deus. Hoje é um prazer que a gente tem mesmo, né? Eu passei até alguns anos sem dar aula no Rema, justamente para diminuir um pouco algumas atividades, né? Mas no ano passado voltei a dar aula, né? Tô com um acordo aqui com o Carrombed, que um ano sim, outro não, eu dou aula. No outro ano que eu não tô dando, a Tia Garcia quem dá. Fogo, né, Ju? A gente tem que segurar vários pratos, né? Mas não deixar de fazer aquilo que gosta, aquilo que acha que é importante. Eu gosto demais da aula e não quero parar, não. Isso, bom demais. E aí, Ju? Diz aí, ser supervisora, coordenar o Rema. Eu acho que o que o Thiago falou é bem importante, né? As coisas, ninguém nasce com um monte de responsabilidade. Então, as coisas a gente foi amadurecendo, as coisas foram chegando e a gente foi aprendendo a lidar com a gente, né? Com o relacionamento, com o casamento, porque a gente casou já como diretor do Rema. Então, tinha coisas assim que no Rema nos sobrecarregava, que hoje a gente olha e dá risada, fala como é que a gente ficava cansado com aquilo, ou até discutia por causa daquilo, né? E, então, a gente foi aprendendo a lidar com as coisas, ter uma liderança compartilhada. Tem uma frase, né, Pastor Darren, num treinamento, ele falou, você não consegue ter o seu dia com mais de 24 horas. Então, aprenda a usar o tempo dos outros, mas não usar numa forma pejorativa. Sim. Mas eu entendo que quando você é líder, você está numa posição estratégica de ser a canal de Deus para que as portas se abrem, para que as outras pessoas cumpram o seu chamado. Então, assim, tem coisas que vêm para nós, mas a gente tem uma equipe, a gente tem pessoas que a gente pode delegar, supervisionar. Às vezes não sai tudo exatamente como seria se você mesmo fizesse, mas você vai lá, corrige, anima. Então, assim, são várias coisas, né? E escolher as batalhas. Tem tempo para você, né? Tem tempo para você. Eu acho que eu, como mulher, eu tenho mais dificuldade sobre isso. Eu acho que já sofri mais, porque eu ia fazendo assim, eu preciso fazer isso, então eu me tirava, né? Sim. E hoje eu entendo também com a maturidade na gestão das coisas, que se eu não tenho um momento que eu priorizo também a minha saúde, ter alguma atividade que eu gosto, que eu faço não por obrigação, mas porque eu gosto, ainda que não seja
assim, eu tenho que organizar isso, né? O tempo e tal. Mas, assim, se eu sempre abro mão de mim, eu vou ficar doente. Se eu ficar doente, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Sim. Né? Então, assim, o Thiago sempre foi muito equilibrado com isso. E até, às vezes, eu falava, como você consegue? Ele falou assim, você tem que aprender a desligar. E escolher as batalhas. A hora de né, amor? E o Thiago, ele é muito bom nisso, né? Eu acho que eu tenho aprendido... Né? Antes eu falava, como você parou? Tem coisa para fazer. Ele falou assim, pronto, agora eu vou descansar, daqui a pouco ou amanhã tá tudo bem. E dava conta. Ele falou, você vai dar conta também, se organiza. Né? Então é uma questão, eu acho que de organizar, confiar nos outros, ver a sua posição, né? Nem tudo que você sonha é você que vai executar, nem todos os projetos são você que vai pôr em prática. Você, como líder, vai ver muitas coisas, mas você precisa orar e estar sensível para ver as pessoas como Deus vê. E assim como as oportunidades chegam para você, né, e chegaram para você um dia, você agora está na posição de dar oportunidades para os outros. E entender que casamento é uma equipe também. Sim. Né? Às vezes as pessoas, porque tá os dois envolvidos, tá os dois à frente da igreja, não, os dois têm que estar fazendo tudo. Rapaz, tem coisa que eu faço que Juliana não sabe de tudo, tem coisa que ela faz, isso na liderança da igreja, no ministério, no trabalho, né? Tem coisas que eu digo, isso aí é tu que resolve, eu não quero nem saber como vai ser, não. Faz. Resolve. Porque se eu tiver que estar por dentro de tudo que ela faz, ou ela por dentro de tudo que eu faço, perde o sentido de ser duas pessoas. Uma pessoa só faria a mesma coisa. Né? Se somos dois, a gente pode dividir as responsabilidades e fazer mais. Acontece, né, pastor, com muitos ministros, né, que não sabem coordenar dessa forma, atrapalha o casamento, atrapalha a igreja, se cansa depois, com certeza. Tem gente que chega, eu preciso de um aconselhamento com os dois. Eu digo, rapaz, dura coisa você... É difícil. E a gente tá com a nenezinha, né? Eu tô com 2 crianças pequenas, Samuel tá com 5 anos, a nenê tá com 8 meses. Legal. E assim, até também, assim, agora esse final de ano é agitado, eu também tô mais ativa, e às vezes a gente conversa de noite, fala assim, como vai ser seu dia amanhã? Quem vai ter o dia mais agitado, levanta mais na madrugada. Eita! Até isso a gente tem que se dividir. Mas assim, outra coisa também, que aí é uma questão da mulher mesmo. Né? O Thiago falou, é uma parceria e tem coisas que eu falo assim, para mim, eu preciso organizar na casa, na família, na estrutura, até que para que ele possa estar com mais intensidade. Né? E entender essa questão. Às vezes eu me falo assim, eu queria estar fazendo mais coisa, ou tem tal coisa que eu poderia fazer com mais intensidade, talvez, mas aí eu me lembro que Deus mesmo diz que aquela que está casada está dividida. Então eu respiro fundo e falo, Deus já sabia que eu ia estar dividida, eu tenho marido, 2 crianças, eu estou fazendo o meu melhor, né? E gerindo o tempo da família, do serviço e também dando suporte para ele. É isso. Que legal. Ju, me diz uma coisa, como você vê o crescimento do Rema nesses 30 anos? Ju, fala, depois o pastor pode falar, hein? Bom, eu me lembro quando eu cheguei aqui no final de 2012, mas mergulhando aí no trabalho com o Rema, em 2013, a gente tinha 54 escolas. Hoje a gente está com 130 escolas. Então, o Rema tem crescido e tem alcançado milhares de pessoas de forma estratégica. Em alguns momentos a gente abre uma escola e depois a gente desativa ela para trabalhar o crescimento da igreja, para trabalhar parcerias e depois reativa. E a gente vê isso também de uma forma bem estratégica para alcançar mais pessoas. Eu estava vendo, só aqui em Campina Grande a gente teve a primeira turma com 88 graduados. E hoje a gente tem 8.000. Caramba, então, assim, é um salto que Deus tem feito grandes coisas. São muitos professores, a gente tem os treinamentos. Eu acredito que a organização da própria coordenação, os documentos, o acompanhamento que a gente faz hoje permite que esse crescimento esteja cada vez mais acelerado. Não, o Rema é jovem, né? 30 anos ainda. Daqui aos 30 anos para frente, pastor, aí. Fala aí. Tomara que Jesus já tenha voltado. Como você vê o crescimento do Rema, mano? Sim.
desses 30 anos aí que nós estamos comemorando? Rapaz, o Rema, eu acho que ele é uma visão maravilhosa que o pastor Bud teve. Se você pensar, a base do Ministério Verbo da Vida são as igrejas e as escolas, né? E esse trabalho junto, de parceria, eu acho que é o grande segredo do crescimento do nosso ministério como um todo, né? Porque o Rema faz com que o pastor ele tenha menos trabalho na igreja, né? Porque você tem um grupo mais maduro de forma mais rápida, porque uma coisa é alguém que vai para a igreja 2, 3 vezes na semana, escuta uma palavra ali de 40, 50 minutos. Outra coisa é alguém que faz o Rema segunda, quarta e sexta, além de ir para a igreja. Essa pessoa amadurece em 2 anos de forma muito rápida. Rápido demais, pelo menos né? eu me vi assim. Falei, meu Deus, eu cresci 10 anos em 2. Então a pessoa assim, ela dá menos trabalho ao pastor, né? Ela já sabe, já tem uma maturidade para resolver a maioria dos seus problemas, assim. Então dá uma consistência para a igreja local, né? A consistência doutrinária também do nosso ministério é por causa das nossas escolas, né? A gente tem, mesmo os pastores tendo uma independência de gestão, né? A nossa doutrina ela é muito preto no branco ali no que o Rema crê, no que a gente ensina no Rema. Então, ano após ano, está sendo ensinado as mesmas coisas, os professores estudando os mesmos assuntos. Isso fortalece a nossa base doutrinária demais. Além disso, os professores viajando, né, para escolas diferentes, enriquece as igrejas, enriquece as experiências que ele tem, porque traz ideia de um lugar para o outro, né? Traz de um para outro exatamente. A escola chegar a 30 anos, né? Então eu acho há mais 30 anos, se Jesus não voltar. Rapaz, a gente vai ter escola em todo lugar. Se hoje a gente está com escola até dentro da prisão, imagina aí como a gente não vai estar afetando a sociedade. Tem unidades funcionando na prisão hoje, né? E é extraordinário. E funciona como o Rema? Funciona. A gente tem um curso de introdução bíblica, porque a gente percebeu, assim, vamos lá, o critério, né, para você estar dentro do Rema é ter 16 anos completos, saber ler e escrever e ser nascido de novo. Então a gente percebeu que logo quando a gente foi implantar o Rema de cara no presídio, que às vezes a gente não tinha esses requisitos para que a gente pudesse ter esses alunos. Então a gente criou um curso de introdução bíblica. Nesse curso de introdução, ele tem 3 blocos. E o objetivo é levar aqueles alunos ao novo nascimento, levar eles a ter uma experiência com Deus no batismo com o Espírito Santo, serem cheios do Espírito e entenderem um pouco do caráter cristão, aquilo que se espera deles como cristão. E aí, depois que eles fazem esse curso de introdução, aí sim, eles podem se matricular no Rema. Aí, legal. Uma vez que ele entra no Rema, Rema é Rema. Assim como o graduado fora da prisão, dentro da prisão, é o mesmo diploma, ele pode ser alumni e a gente tem alcançado muitas pessoas. E é interessante que, às vezes, diretores de presídios chegam e falam assim, eu queria que fulano de tal fizesse a escola de vocês, porque a gente não sabe como acalmar, às vezes uma pessoa violenta, né? A gente tem umas experiências muito fortes nesse sentido. E até mesmo pessoas, diretores de presídio pedindo, sempre no início, a gente que foi atrás, mas hoje a gente já tem escolas que foram diretores de presídio, que ficaram sabendo e falando, não, eu preciso dessa escola na minha instituição. E tem a formatura como é a de fora, Ju? Tem a mesma formatura. Às vezes eles conseguem ir para um auditório diferenciado ou dentro da prisão mesmo. Que legal, ela acaba sendo um pouco mais compacta, mas é a mesma celebração. Tiagão, vamos partir para as últimas perguntas, né, para vocês aí. Me conta aí, você viveu muito tempo como pastor, né? E eu queria que você contasse alguma experiência sua com ele, como pastor. Pastor Bud? Rapaz, eu tenho um que eu estava estudando uma vez. Uma vez eu estava com o Humberto em São Paulo. A gente estava dando aula lá. E eu no quarto, né, estudando. Eu acho que era a primeira vez que eu estava dando aula lá. Aí o Humberto olhou para mim, brincando, né? A gente tira muita onda, né? Aí o Humberto olhou para mim e disse, cara, estudando demais, bicho, confia no Senhor. Eu olhei pra ele e disse, tu é doido, né, rapaz? Continuei estudando lá.
E quando foi no outro mês, a gente tava aqui em Campinas, lá na casa do pastor, e ele foi contar essa história pro pastor Bud. Rapaz, quando ele contou a história, o pastor Bud já abriu a boca assim pra me dar uma correção. Ele, não, pastor, é brincando, é brincadeira. Eu acho que ia ser a maior cipoalha que eu ia levar no pastor. Ia ser cara dessa história. Todo mundo que tava do lado dele sempre levou uma lapadinha, né? Foi. Mas... Juliana já levou, puxava do pastor. Com certeza. Eu tô tentando pensar. Primeiro que ele dizia assim, menina, se você errar, eu vou te corrigir. Então eu já ficava ligada, entendeu? É Tiago, a culpa é Tiago. Tava ligada. Ju e Tiago, me fala uma coisa, qual o legado vocês querem deixar para as próximas gerações? Não sei. Isso é que ele quer botar o rabinho, viu? Quando ele quer que eu falo. É muito mais fácil usar o que ela fala e complementar. Eu conheço meu gado, né, Ju? Mas vamos lá. Uma coisa que tem ardido no meu coração em relação às próximas gerações mesmo, sim, é levar essa próxima geração a conhecer a Deus e ter experiência com Deus. Então, eu vejo que o mundo está muito doido, o diabo tentando roubar a identidade dos nossos jovens, adolescentes, crianças, e a gente precisa chegar primeiro. Eu sei que a gente viveu pressão como adolescente, como jovem, mas eu acho que tá muito mais difícil, até por causa da internet, porque a gente tem pais muito ausentes e um mundo paralelo, né, sendo acessado. E então, assim, o jovem, ele precisa do temor do Senhor. O adolescente, ele precisa do temor do Senhor, para que ele também possa filtrar aquilo que chega até ele. E a experiência com Deus, eu acho que faz isso. Se ele conhecer a sua identidade com Deus, se ele conhecer quem ele é em Deus, se ele tiver experiência com o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele não vai se corromper. Então, eu acho que a gente tem um trabalho aí intenso no ensino da palavra, mas na prática do mover do Espírito. Até a nossa propaganda desse ano, né, o nosso slogan é experimente o poder. E experimentar o poder é isso. Conhecer a Deus profundamente na sua palavra, mas no seu poder, na sua glória, no sobrenatural. Quando você tem experiência com Deus, ninguém te tira disso. Mas ninguém consegue roubar de você aquela verdade. Então, a ideia é que a gente impacte o coração dessa nova geração, fazendo com que elas experimentem o poder. Uau, bom demais. Pastor? É isso mesmo, né? É tão bom a gente conseguir alcançar nesses jovens a partir de 16 anos. A gente ouve testemunhos de jovens que entram em faculdade e, por não estarem preparados, né, acabam se desviando ou esfriando na palavra lá. Sim. Ao mesmo tempo, a gente escuta de pessoas que fizeram rema e depois foram para a faculdade, e como a palavra que eles receberam se tornou como um escudo mesmo, uma proteção naquele lugar. E sempre que eu posso trazer algum conselho para pais, para famílias, rapaz, prioriza o rema. Eu sei que a gente fala da importância de estudar, de ter um curso, alguma coisa assim, e eu acredito que tem o seu lugar, tem a sua importância, mas eu não quero meu filho estar num ambiente desse sem estar preparado, não. Porque eu passei por uma faculdade, eu sei o dano que uma faculdade pode causar, eu sei o assédio que é dentro desses lugares. E cada ano, né, pastor? A coisa está piorando. Né? Mas um jovem ou uma jovem que fez o rema, que conhece a palavra, que está cheio da palavra, ela entra nesse lugar não para ser influenciado, mas para ser uma influência ali. Amém. E é isso que a gente precisa, jovens cheios da palavra em todos os lugares. Vamos fechar com ping-pong, tá ok? Cada palavra que eu falando, aí você joga, diz o que é e ajuda também, ok? Rema. Rema, lugar de fundamento, né? Rema. Verdade. Escola de ministro. Ixi, despertar mesmo chamados. Escola de ministro. Experiência. Escola de missões. Portas abertas. Escola de missões, pastor.
Escola de missões. Eu não fiz, não. Mas... Aí fala, o que é importante. Eu acho que é um grande estágio para quem vai ser missionário, né? Igreja sede. Igreja sede. Rapaz, para mim é uma casa. Igreja sede, Ju. Eu pensei em várias coisas. Vai, detona. Vai. Igreja sede. Eu falo uma nova estação. Uma nova estação. Ministério Verbo. Rapaz, é uma família. Ministério. Meu lugar. Coordenação Rema. Uma paixão. Juliana. A paixão. Tiago. Não vale! Pode falar de novo. A regra Juliana. Foi demais, viu, Ju? Onde tu pega ele, Ju? Não pode copiar. A regra é a regra número 2. Isso mesmo. Lê esse manual de regra. Juliana, diz. É o quê? Rapaz, depois de Deus é quem é responsável por eu conseguir fazer o que eu faço hoje. Uau! E agora já? Olha ela, chega, ela ficou. Tiago. Agora eu ia falar minha paixão, não pode. Tá na regra 2 lá, viu, Ju? Meu amor. Amém. O amor da minha vida. Olha aí. Olha aí, tá vendo? Vai chegar mais um menino aí. Aê, glória a Deus. Vamos vestir a igreja. Não. Agora são filhos espirituais, muitos. Pessoal, tivemos um tempo maravilhoso aqui com esse casal. Eu sei que você foi muito abençoado. Não deixe de apertar o like aí, né? Deixe o seu comentário. Participe das nossas redes sociais e encontre um Rema aí na sua cidade. Pastor, uma última palavra aí, olhe para a câmera aí, dê uma palavra de incentivo para alguém aí a Juliana também. Eu quero incentivar você, talvez, que não fez o Rema ainda, né? Que está flertando com essa escola ou está querendo conhecer um pouco mais. Se você ainda não tem convicção, participa da primeira matéria, vai lá, ouve os professores falando. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente impactado. Não tem como a gente se expor a essa palavra tantas vezes por semana, por tanto tempo, e ela não influenciar a nossa vida. Eu tenho certeza que nas primeiras aulas que você frequentar, o Espírito Santo já vai deixar claro dentro de você que você precisa estar nesse lugar, ouvindo essa palavra e concluindo essa escola. Isso aí. Ju? O Rema mudou a minha história. Essa palavra entrou na minha vida e foi um divisor de águas. Então, eu quero motivar você. Não é a escola que muda a vida das pessoas, mas aquilo que é ensinado é a palavra de Deus de uma forma prática, intensa, simples, que não tem como a sua vida não ser totalmente transformada. Você está consciente da vontade de Deus para você e você impactar a vida das pessoas ao seu redor. Então eu quero dizer para você, se você é cristão, o Rema é o seu lugar. Você vai aprender aquilo que Deus tem para você, quem você é, o que você pode, o que você tem em Deus. E uma coisa que eu sempre digo também é que quem é o seu inimigo. Faz toda a diferença você viver sabendo quem é o teu inimigo e como lidar com ele também. Isso vai te fazer viver essa vida de vitória que Jesus conquistou para você. E se você está pensando, não, mas eu tenho uma chamada pastoral, eu tenho uma chamada ministerial, eu quero dizer para você, o Rema também vai te dar as ferramentas para que você possa exercer a sua chamada ministerial com muita excelência. Uau. Então, o Rema é o seu lugar. Procure a escola mais próxima de você, vá e tenha essa experiência que certamente o seu coração vai ser impactado. Vem experimentar esse poder. Experimente o poder. Gente, obrigado, pastorzão, obrigado, Ju. Foi um tempo maravilhoso, vocês enriqueceram demais o podcast, né? E que tempo bom, né? Tempo maravilhoso. Obrigada. Beijo no coração. Agradeço. Tchau, gente. Deus abençoe vocês.